Gravando então. Pessoal, muito boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Programação 2. Essa disciplina tem o propósito, então, de ser a continuidade da Programação 1, e eu vou explicar para vocês hoje aqui quais são, enfim, a ementa da disciplina, os propósitos dessa disciplina, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai funcionar, e aí já vamos encaminhar também as nossas atividades. Bom, vocês já entenderam que a gente vai ficar mais algum tempo aí com atividades de ensino remotas. Nós não sabemos por quanto tempo ainda. O nosso plano de contingência ele já foi startado do IFC, então a gente já iniciou o processo de retorno, né? Só que esse processo de retorno é um processo lento, porque depende de uma série de indicadores, depende de uma série de situações, mas já tem uma equipe, já tem uma comissão monitorando esses indicadores, e o nosso plano de contingência ele é construído em etapas, né? Então, você já deve ter ouvido falar sobre isso, eu imagino que a direção já deve ter falado com vocês na recepção, mas nós já startamos esse processo, e a gente vai ver aí, eu não sei se a gente chega até a metade da disciplina na parte remota, se a gente já vai voltar para o presencial ainda no meio dessa disciplina, enfim, tudo pode acontecer, mas o que a gente quer é que, de fato, os números da pandemia reduzam, né, para que a gente possa voltar todos com segurança. Enquanto a presencialidade não é possível, continuamos nós aqui fazendo o que a gente já aprendeu a fazer muito bem no ano passado, que é justamente trabalhar a partir da perspectiva da atividade de ensino remota. Do ponto de vista da nossa disciplina, eu continuo com a mesma metodologia, nós não teremos alterações, então eu vou apresentar para vocês a nossa forma de trabalho, né, mas é basicamente muito parecido com o que a gente fez o semestre passado, ou ano passado. A gente vai trabalhar muito com vídeos gravados, as nossas atividades síncronas, esse momento aqui ao vivo, vai ser mais para tirar dúvida, como a gente já fazia. Eu não pretendo ficar explicando muita coisa aqui, porque eu acho que isso o vídeo faz melhor. Então, vocês vão ter vídeos detalhados, eu já gravei muita coisa. Vocês vão ter vídeos aí bem detalhados, para que vocês possam, enfim, assistir, volta, tem dúvida, volta. E aí, depois, no momento síncrono aqui, a gente consegue tirar dúvidas mais pontuais. E vocês podem aproveitar esse tempo, né, esse tempo da quinta-feira à noite, para estudar e para encaminhar as coisas de vocês, o que a gente sabe que nesse momento de pandemia a nossa vida bagunçou geral, né? Compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa falar um pouquinho sobre alguns documentos que eu quero que vocês conheçam. Vamos lá. Carregando. Isso. Aí. Bom, gente, esse aqui é o nosso programa de ensino. Essa é a disciplina de Programação 2. Essa disciplina tem 60 horas, né, de aula. A ementa dessa disciplina, a gente fala sobre vetores e matrizes, nós vamos falar sobre procedimentos e funções, passagem de parâmetro, operações com arquivos, chamadas ao sistema operacional, fundamentos de programação para a rede, integração com o banco de dados. Então, ela é uma continuidade da disciplina de Programação 2. Só que tem um detalhe importante aqui, né? Os objetivos dessa disciplina é que a gente possa, então, aplicar os conhecimentos de lógica e programação através de linguagens de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? São as linguagens comerciais, eu vou simplificar dizendo isso, tá? Mas uma linguagem de alto nível é uma linguagem em que eu posso, por meio dela, desenvolver aplicações comerciais, aplicações profissionais, e ela se aproxima muito, né, alto nível no sentido de, ela se afasta da linguagem de máquina, ela se aproxima muito da linguagem natural, né, a linguagem falada, né? E aí, nesse nosso caso aqui, a gente vai utilizar a linguagem C. Por que a gente vai utilizar a linguagem C? Porque hoje ela é a linguagem, ela é uma linguagem já um tanto antiga do ponto de vista da programação, ela foi feita lá na década de 60, mas ela é uma linguagem muito atual, porque todas as principais linguagens de programação hoje derivam dela. E os principais softwares que a gente utiliza hoje, eles foram criados em C. O Windows que a gente utiliza foi feito em C, o Linux que a gente utiliza foi feito em C, o iOS, o Android, todos os aplicativos que a gente usa praticamente feitos em C. E assim por diante, tá? Enfim, o Chrome, o Firefox. E a gente vai falar bastante sobre isso na aula de hoje também. Então, é uma linguagem extremamente poderosa, extremamente robusta e extremamente genérica também, porque se eu aprendo a programar em C, eu vou saber programar em todas as linguagens da atualidade que foram derivadas de C, e são praticamente todas, tá? E aí, o que acontece? Nosso propósito aqui é compreender e implementar estruturas de dados em linguagem de alto nível. Então, a gente vai ter que aprender como que transforma tudo aquilo que a gente viu lá no Visual e no Visual G em linguagem C, em linguagem de alto nível. Então, o nosso propósito aqui é esse. Como que eu vou trabalhar esses conceitos que a gente viu ali até agora na disciplina de programação 1, lá em lógica? Como que eu vou ver isso? Como que eu vou converter tudo isso em programas em linguagem C, que é uma linguagem de alto nível? Então,
esse é o nosso foco aqui. Então, os objetivos da disciplina é compreender a programação a partir desse olhar, isto é, agora é vida real, agora é linguagem profissional. Como que eu vou desenvolver sistemas, como que eu vou desenvolver aquelas aplicações, como que eu vou trabalhar com estruturas de seleção, de repetição, mas agora utilizando uma linguagem de alto nível, tá? E como que eu aplico, então, esses conceitos de estrutura de dados. Então, a gente vai falar de novo sobre os principais conceitos de tipo de dados, sobre variável, entrada e saída, enfim, funções aritméticas, expressões relacionais e lógicas, seleção e repetição, só que agora sempre com a linguagem C, voltado para a linguagem C. Então, agora a gente não vai mais falar de comando C, então, se não. Nós vamos falar do comando if, a gente vai falar daqui do comando for e assim por diante. Nós vamos trabalhar com comandos e conceitos reais, né? De linguagens reais, concretas, sintaxes reais, sintaxes concretas, tá? Essa primeira unidade aqui vai tomar um grande tempo da nossa disciplina, vai ser a maior parte do tempo que vai ficar aqui. Depois a gente entra em vetores e matrizes, que aí vocês vão começar a odiar, né? Vetores e matrizes, porque entra muito matemática, procedimentos e funções, vamos falar sobre arquivos, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as chamadas do sistema operacional e também a programação para rede, já para dar uma iniciação para vocês, e aí vai ser bem introdução mesmo, tá? Uma iniciação ao que seria, então, a programação para redes, e vamos dar uma aproximada disso. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito é assim, tá, e eu vou conseguir desenvolver sistemas com programação 2? Não é isso o nosso propósito, tá, gente? Nós não vamos trabalhar desenvolvimento de sistemas comerciais, vocês não vão sair daqui sabendo fazer um ERP. Não é esse o propósito aqui dessa disciplina, até porque a gente precisaria de mais tempo para isso. Mas a ideia é que agora a gente tenha os principais conceitos de programação aplicados num contexto real, numa linguagem real. Lembrem que aqui a gente está num curso de redes, então o nosso foco aqui é que vocês aprendam programação para redes. Só que eu recomendo fortemente, ao longo da nossa disciplina, a gente vai falar sobre isso, que vocês complementem esse conhecimento que a gente está vendo aqui com outros cursos disponíveis online, inclusive alguns gratuitos, tá? Que vocês podem fazer para se aprofundar na programação, se aprofundar no desenvolvimento e, quem sabe, papar uma dessas centenas de milhares de vagas disponíveis para desenvolvimento que a gente tem por aí. Como é que a gente vai funcionar? Aqui a gente tem a metodologia da aula presencial, tá? Mas como a gente vai funcionar? Nós vamos continuar trabalhando com o nosso CIGA, a partir da lógica da turma virtual do CIGA, como a gente trabalhava antes, tá? Então, aqui eu tenho o fórum Tirar Dúvidas, que vocês vão poder utilizar para tirar dúvida, onde um pode responder para o outro, eu vou estar atento aqui também. Vocês já sabem o meu e-mail, né? O contato comigo exclusivamente por e-mail. Tá com dúvida? A gente vai ter um momento síncrono aqui para tirar essa dúvida. Toda quinta-feira à noite, às 19h, eu vou estar aqui. Mas tá com dúvida? Estou resolvendo uma atividade. Fiquei com dúvida? Manda e-mail que eu respondo também, não tem problema nenhum. Quer esperar? Tá de boa, né? Não tem problema nenhum, a gente tira a dúvida aqui. Agora, se não quiser me mandar uma mensagem, fica à vontade também. O envio dos trabalhos, como a gente já fazia antes, todos exclusivamente pelo CIGA, porque a gente tem registro, vocês têm segurança de que o trabalho foi recebido, a coisa funciona e flui melhor, tá? O plano de ensino que nós estamos comentando, ele está aqui disponível para vocês. Os links da webconferência, eu já cadastrei vocês como colaboradores, como convidados desse compromisso, então na agenda de vocês já vai estar disponível também, mas se esquecer, o link vai estar disponível aqui também. Cara, e o esquema é o mesmo, tá? Vídeos gravados, os arquivos da aula, da apresentação disponíveis para vocês estudarem e uma tarefinha por aula. Agora, na programação 2, nesse semestre, a gente fica até difícil falar nesse semestre, porque está meio bugado isso tudo, né? Então, mas nessa disciplina, em algumas aulas, eu vou até dar uma esquipada, eu vou pular um pouquinho a atividade, porque às vezes eu vou carregar vocês um pouco de vídeos e tal, então tem algumas aulas que eu vou juntar duas atividades numa só, a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, se não tiver uma tarefa aqui, vocês já sabem que eu pulei a tarefa e eu vou somar vocês com a tarefa da aula seguinte, tá? Mas tudo isso eu vou explicando a cada aula para vocês, não se preocupem com isso. Metodologia de trabalho online, mesma coisa, tá? Vamos trabalhar com vídeos, vamos trabalhar com encontros síncronos aqui para tirar a dúvida de vocês, tudo de boa, como a gente já vinha fazendo. E vocês terão 3 notas, tá? Nossas avaliações serão a partir de 3 notas. Aqui nós vamos ter, deixa eu vir aqui no conteúdo programado, para comentar essas avaliações que a gente vai ter, tá? Esses são os temas que a gente vai trabalhar. Nós teremos aqui um trabalho de programação linear no dia 27 de maio, teremos aqui um trabalho de seleção e repetição juntos no dia 1º de 7, e nós teremos um trabalho de arquivos aqui no dia 22/7. Tá? Então, essas vão ser as 3 notas de vocês, 3 trabalhinhos, todos feitos, desenvolvidos online, aí depois a gente vai combinar como que eles vão funcionar, mas essas serão as 3 notas de vocês, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Enfim, as correlações de disciplina, isso é bobagem pedagógica que a gente precisa falar. Os
Procedimentos avaliativos eu já falei para vocês, lembrando que a gente tem a média 6 e não tem mais exame final, os referenciais, né, a bibliografia básica que a gente tem, e esse é basicamente o nosso plano de ensino que já está disponibilizado para vocês. Pessoal, para a aula de hoje, eu queria só dar umas pinceladas para vocês, dizendo o seguinte. Nós temos aqui 2 vídeos para a aula de hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem C, e eu queria a atenção de vocês para esse vídeo, porque eu falo bastante sobre o que é a linguagem C, como que ela se organiza, qual a importância dessa linguagem, porque a gente fala assim, mas a linguagem C é uma linguagem antiga, né? Pô, do ponto de vista da programação, ela é. 1962, se não me falha a memória, ela foi desenvolvida, né? E aí até foi lembrado aqui pelo mesmo camarada que criou aí o Unix, né? O que veio, enfim, a se tornar o Linux que a gente usa hoje e tudo mais. Que veio a inspirar, né? O Linux que a gente usa hoje. E a linguagem C, em 1962, ela acaba sendo uma revolução para a época, né? E por que uma revolução? Porque ela começa a falar de multiplataforma. Eu consigo desenvolver uma aplicação utilizando o mesmo compilador e compilar a mesma linguagem, o mesmo código, aliás, e compilar essa aplicação para várias plataformas diferentes. Então eu faço um único código e eu compilo lá com o compilador de Windows e eu tenho uma aplicação para o Windows. Eu compilo para o compilador de Linux, eu tenho uma aplicação feita para o Linux. Eu compilo lá para o compilador da geladeira e eu vou ter uma aplicação rodando na geladeira também. Então, ela foi uma das primeiras linguagens que tratou esse conceito de maneira séria, né, com o conceito multiplataforma. Então, por isso que a gente tem o Firefox lá para o celular, para o Windows, para o Linux, para o Mac. Por isso que eu tenho uma série de ferramentas de maneira multiplataforma. A linguagem sempre implementou isso lá em 60 e poucos. Então, percebam a revolução que foi isso lá atrás, né? E ela é uma linguagem que ela foi se atualizando ao longo do tempo, só que ela caiu nas graças da comunidade, né, de engenharia, né, da computação. Ela é uma linguagem que caiu nas graças dos nerdzinhos da computação, e ela ficou muito, muito famosa, principalmente depois que ela foi normatizada nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo também. E ela deriva, e ela dá origem a todas as principais linguagens comerciais de hoje em dia. C, C Sharp, bom, C, claro, ela, né? C Sharp, o Python, o Java, o PHP, o que mais? Cara, as principais linguagens que podem deixar vocês ricos foram derivadas da linguagem C. E quando eu falo foram derivadas, elas foram copiadas, tá? O negócio é isso. A linguagem C é uma linguagem gratuita, código aberto, ninguém precisa pagar nada para desenvolver e programar em C. Então, elas foram inspiradas, as demais linguagens que a gente vê hoje, elas são modificações, são versões da linguagem C lá dos 62. E aí a gente vai ver aqui requintes de crueldade na cópia, tá? Eu tenho uma parte aqui nesse vídeo que eu mostro para vocês, como a gente compara os códigos em PHP, em Python e tal. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, aprendeu a programar em C, vai saber programar em Python, vai saber programar em Java, vai saber programar enfim, nas principais linguagens comerciais que a gente tem hoje, tá? Então, ela é uma linguagem que ela é considerada das antigas, mas faz tempo que ela não é das antigas, porque ela é uma linguagem muito atual. As principais companhias de desenvolvimento hoje desenvolvem em C. Como eu disse, o Linux é feito em C. O Windows é feito em C, né? O Chrome, o Firefox, enfim, o Android, o iOS são feitos em C. Então, se eu sei a linguagem C, eu consigo programar, eu consigo ter, né, boas colocações no universo da programação, mas também consigo programar nas principais linguagens da modinha de hoje. Tá? Então, esse é o nosso propósito aqui. E a linguagem C, ela traz consigo, não o C que a gente vai utilizar, porque ele é meio secão, tá? Mas as versões da linguagem C, aí a gente vai falar um pouquinho sobre C Sharp, C++, né, o C++. Essas linguagens, essas versões ou essas melhorias da linguagem C, elas incorporam aquilo que a gente chama de orientação a objetos. A orientação a objetos é um paradigma computacional em que faz com que eu tenha o desenvolvimento de aplicações com base no conceito de um objeto, que é nada mais do que a materialização de conceitos do mundo real. Percebam, eu tenho lá um conceito de pessoa. Ao invés de eu programar lá uma ficha cadastral, eu vou programar o conceito pessoa. O que nos faz comuns? O que a todos nós, qual a característica que nos faz comuns? Bom, nós somos seres humanos, né? Nós somos pessoas. Então, eu vou criar uma classe pessoa. E quais são as características que todos nós temos? Todas as pessoas têm. Bom, as pessoas têm nome, elas têm CPF, no Brasil, elas têm, sei lá, altura, elas têm peso, elas têm cor, elas têm sexo, né? São características que são comuns às pessoas. E eu programo isso na classe. Quando eu quiser instanciar essa classe, isto é, quando eu quiser fazer um cadastro de uma pessoa, eu simplesmente vou digitar esses atributos, essas características, né?
Então, qual é o nome dessa pessoa? Ah, é Júnior. Qual é o CPF? É tal. Qual é o telefone? É tal. Então, eu não preciso mais me preocupar com as características. Eu posso utilizar e reutilizar esse conceito de pessoa sempre que eu quiser. Um aluno, ele não é uma pessoa? Ele é, né? O que diferencia um aluno de uma pessoa genérica? Ah, tá, o aluno agora ele é uma pessoa que tem uma matrícula, que tem um curso, percebam? Então agora eu vou criar a classe aluno, vou dizer que ela é do tipo pessoa, eu não preciso me preocupar com nome, endereço, sexo, cor de cabelo, nada disso. Porque aluno é do tipo pessoa, logo ele herda todas as características da pessoa e eu incluo mais duas, que é a matrícula dele na instituição, que é o curso que ele escolheu, percebe? Então eu começo agora a importar características. Esse é o paradigma da orientação a objetos, que é um paradigma muito atual, muito festejado no desenvolvimento de sistemas. Então, no vídeo 2 eu falo um pouquinho sobre isso, sobre a orientação a objetos, tá? E aí nós temos um questionáriozinho, uma atividadezinha para a gente esquentar os motores de vocês aí, né? Que ficaram praticamente um mês sem fazer nada. Então, uma atividadezinha para a gente esquentar os motores aí, vocês me dizerem o que vocês entenderam desses dois vídeos. Beleza, pessoal? Uma coisa de diferente dessa disciplina para a disciplina anterior. É uma abordagem que eu adoto nessa disciplina, porque assim, nós tínhamos uma alta reprovação nas disciplinas de programação 1 e 2, tá? Então, quando eu cheguei depois do doutorado, eu adotei uma metodologia diferente em que a gente vai mais devagar no programação 1, a gente dá uma desacelerada, a gente não utiliza a linguagem, porque reprovava muito lá atrás, a freguesia antiga aí sabe do que eu estou falando. Então, eu dou uma desacelerada, a gente utiliza enfim, o pseudocódigo, o Visual G, para o pessoal entender o conceito. No Programação 2, a gente vai utilizar a linguagem C, já desde a arrancada, só que eu retomo alguns conceitos. Então, vocês vão ver aqui que eu vou ter aulas com vários vídeos, tá? Tipo essa aqui, ó. Eu tenho 4 vídeos que eu publico aqui, são vídeos fragmentados, né? Mas é uma carga um pouquinho maior de conteúdo, porque agora eu vou traduzir aquilo que a gente viu no Programação 1 para a linguagem C, então eu parto do princípio que vocês já conhecem, então não precisa ficar enrolando muito, mas a gente vai ter uma carga um pouquinho maior, tá? E aí, para que a gente possa ter tempo também de avançar sobre conceitos novos, né? Então isso vai ser bem importante, tá? Então, para a aula de hoje, a missão de vocês é justamente essa, tá? A missão de vocês é assistir esses 2 vídeos e desenvolver a nossa atividade. Como vocês já sabem, já conhecem, eu deixo sempre 15 dias aí para que vocês possam desenvolver essa atividade com tranquilidade, tá? Então, toda atividade, 15 dias, minha recomendação é não use os 15 dias, tá? Aproveita a noite de hoje, que eu já vou liberar vocês, aproveita já para assistir os vídeos, resolver a atividade, não deixa para depois, para não acumular, até porque vocês têm outras coisas para fazer, tem uma vida para tocar e outras disciplinas para passar também. Fechado? Então, assim, como não tem ninguém muito estranho, né? Somos todos conhecidos aí, vocês já conhecem, enfim, todo o meu sistema, minha metodologia de trabalho, é basicamente assim que a gente vai funcionar. Beleza? Palavra aberta para vocês aí. O que vocês esperam da disciplina? Se entenderam? Se ficou dúvida? Querem falar alguma coisa? Agora é hora, galera. A bola tá com vocês. Professor, qual é o compilador que a gente vai... Qual é o compilador, não? Qual é a ferramenta? O editor que a gente vai usar? Nós vamos utilizar o CodeBlocks, Isso. tá? O CodeBlocks. CodeBlocks não sei se você conhece. O CodeBlocks é uma ideia gratuita, muito tranquila, muito fácil. E eu vou recomendar para vocês também uma outra online. Quem quiser utilizar também vai poder, tá? Uma outra online que aí acho que pode funcionar bem também. Mas os vídeos todos foram feitos em cima do CodeBlocks para ficar mais padronizadinho. Aí eu tenho um vídeo só sobre ele, como baixar, como instalar e tal. Tá bem tranquilo. Ah, beleza. Mais alguém? Na verdade, é uma pergunta aí, entrando em ferramentas, assim, o senhor já trabalhou com o Visual Code? Cara, não trabalhei, mas já ouvi muito falar dele. Tu trabalha com ele? Conhece? Como é que é? Não, já baixei, tô conhecendo agora, na verdade. Eu queria ver se tinha alguma dica, algum conhecimento aí. Então, eu não conheço, já ouvi muito falar. Eu gosto muito do CodeBlocks porque ele é muito versátil. Eu consigo desenvolver em diversas linguagens no mesmo ambiente, né? Mas o visual é muito parecido com isso também, pelo que eu tive dando uma percebida ali. Mas eu não conheço. Vamos aprender junto. Vai me passando algumas dicas também. Tranquilo. Mais alguém, galerinha? Professor, tu recomenda alguma leitura para aprofundar depois? Eu vou cadastrar ali na plataforma, até bem lembrado, Arthur, eu esqueci de fazer isso. Eu vou cadastrar ali na plataforma um livro, eu tenho o PDF dele, eu vou botar o link do PDF para vocês, tá?
um livro de linguagem C, livro completo, tá? Tem coisa... Eu me baseio muito nele para fazer a nossa aula aqui, porque é um livro top, eu acho que ele é bem fácil, só que ele tem várias outras coisas, vários outros conceitos que vocês vão ter que aprofundar. E eu vou linkar ali também um canal do professor Ricardo Antonello, que é professor do campus Luzerna, do IFC, um cara muito massa também, e ele tem uns vídeos bem legais sobre linguagem C que eu vou compartilhar com vocês. Vou linkar até, bem lembrado, eu esqueci de botar o livro ali para vocês, vou botar, assim que a gente terminar a aula, já boto esse vídeo dessa aula de hoje, já boto o livro também, e já linko o canal do Ricardo também, para vocês darem uma olhadinha, que é um canal legal também que eu gosto. Bem lembrado. Mais alguém, rapaziada? Ô, professor, a atividade que tem hoje sobre C é só uma atividade de perguntas? É um questionáriozinho bem tranquilo, bem simplesinho, só para não dizer que eu não falei das flores. As atividades práticas mesmo de lista, que a gente vai fazer um monte de novo nesse semestre, nessa disciplina, começa lá com a lista 1. Então a gente vai ter dois questionáriozinhos simplesinhos aí, só para a gente, de fixação mesmo, tá? Mas lista mesmo, programação começa na lista 1, que é na terceira aula, tá? Mas assim, galera, inclusive é uma coisa, tá? Quem quiser antecipar, que eu sei que tem gente que é meio ansioso, quem quiser antecipar já pode, tá? Eu já deixei todas as atividades abertas já, só que eu só fui mudando o prazo de encerramento. Então, tipo, se quiser antecipar, já quiser dar uma olhada nos vídeos das aulas seguintes, quiser já fazer, tá liberado. Eu sei que tem uns abafados aí que querem fazer isso, então fiquem à vontade, tá? Tá tudo liberado para vocês. Mais alguém? Pessoal, não havendo mais dúvidas, você já sabe o esquema. Então, corre lá, assiste os vídeos. Ah, uma coisa bem importante que eu quero falar já no primeiro dia de aula, tá? É que é uma coisa que eu fiz nesses vídeos de agora e eu não fiz nos anteriores. Vocês sabem que eu tenho aquele hábito de criar vídeos com resolução das listas. Eu fiz de novo aqui. Então, eu tenho vídeos lá de resolução de lista. Cara, e tem vídeo de 45 minutos. É longo pra caramba, deu um trabalhão para fazer aquilo. Mas aí, o que eu fiz? Lá no YouTube, eu fiz um índice do tempo. Então, tipo, eu tô com dúvida na questão 5, não precisa assistir o vídeo inteiro. Vai lá e clica no índice e ele vai direto pro tempo da questão 5, tá? Então, é só um alerta para vocês, para facilitar, porque você ficava lá perdendo muito tempo procurando onde é que tá o lance e tal. E aí o Ulisses, aqui, o colega nosso do campus, me deu essa dica. Eu falei, cara, é muito massa. E o YouTube é top porque tu só faz lá, questão 1, e digita o tempo, 0015. Quando cola lá nos comentários, ele já linka com o tempo do vídeo, é muito massa. Então eu fiz isso, tá? Em todos os nossos vídeos de tempo, vai ter lá o linkzinho para vocês já acharem a questão que quer, para não ficar perdendo muito tempo com ela e tentar assistir o vídeo de 45 minutos. Deu um trabalho para fazer isso, mas eu facilitei a vida de vocês um pouquinho. Ah, não, mas professor, isso é bom, isso é bom. Aquele último trabalho que o professor deu, porque nas listas de resolução que teve, professor, o último que teve, o professor não jogou resolução, a gente tinha que fazer para te enviar sem resolução. E daí tinha umas questõezinhas que ficou na dúvida. Sim. Eu tive que voltar uns 3, 4 vídeos, olhar de novo e procurar, tipo, eu olhei questão por questão para saber qual é e tive que fundir, tipo, umas 3 questões para dar o código final daquele trabalho. Ó, só por isso eu já mereço uma caixa de cerveja. Hashtag fica a dica. Pessoal... Já acabou nosso sexto, né, professor? Agora é quinto. Ah, foi quinto, né? Rapaziada, então é isso, tá? Não havendo mais dúvidas, você já sabe. Manda e-mail, qualquer coisa, me escreve lá que eu tô sempre conectado, a gente responde rápido. E nós estamos juntos. Corram lá, façam as atividades e a gente vai conversando. Beleza? Boa noite para vocês, um abraço, bons estudos, qualquer coisa me acione. Certo, boa noite. Certo.